Eu saúdo os irmãos com a paz de Cristo e eu peço a gentileza que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 90. Salmo 90. Eu peço ainda aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta neste Salmo, que faremos a leitura dos versículos durante a exposição da Palavra de Deus. Salmo 90. Há um título que aparece aqui em negrito na nossa tradução e ele já aponta para o assunto: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai. Reconhecemos que somos indignos, Pai, indignos da tua bondade, do teu cuidado, e pedimos que o teu Santo Espírito conduza todo este processo e que possamos ser edificados, transformados, Pai, que possamos aprender da tua palavra, Pai. Tem misericórdia. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mantenham, por gentileza, o salmo aberto. Este salmo, ele nos deixa claro que os dias dos homens, eles são breves e muitas vezes cheios de tormenta, cheios de agonia, de adversidade. A morte é consequência, é fruto do pecado e todos os homens, todos, são alcançados por ela. Mas aqui também fala da graça do Deus vivo, que ilumina os dias dos homens, possibilita que ele frutifique e abre caminho, possibilidade para a eternidade. Tudo num salmo. Algumas palavras que eu julgo importante que possamos entender o significado delas. A primeira palavra que aparece, Senhor. Se os irmãos olharem nas suas Bíblias, na versão que nós usamos, a palavra ela está escrita em maiúsculo S e as outras letras em minúsculo. Normalmente, quando aparece a palavra Senhor com todas as letras em maiúsculo, versículo 13, acompanhe, irmãos. Volta-te, Senhor,
Até quando? Quando aparece dessa forma, é uma maneira do João Ferreira de Almeida se referir àquelas 4 letras que significam o nome do Deus vivo. Eu vou usar aqui a vocalização que a Bíblia de Jerusalém usa, Iavé, volta-te, Iavé, até quando? Mas aqui, Senhor, não é o nome do Deus vivo. Aqui, Senhor, é Adonai. E essa palavra aqui dá a ideia de alguém que tem o domínio, que tem o poder, a ideia de um chefe, de quem tem o controle, a ideia de um proprietário. É essa a ideia aqui. É alguém que exerce, que tem a possibilidade de força sobre quem está debaixo da sua autoridade. Normalmente, essa palavra, quando aparece nos Salmos, ela está num contexto de submissão, em que o salmista se coloca num contexto de submissão, num contexto de reconhecer o poder, a força do Deus vivo, ou num contexto de soberania de Deus. Ela aparece poucas vezes nos Salmos, uma dezena de vezes, enquanto, por exemplo, o nome do Senhor, Iavé, que são as letras, na nossa versão, todas as letras maiúsculas, Senhor, aparece mais de 300 vezes. Então, aqui é a primeira palavra. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. A palavra refúgio aqui é lá a ideia de moradia, de habitação. Mas não somente moradia, habitação, não somente a nossa casa, no sentido da casa que temos, mas mais do que isso, uma moradia, uma habitação segura. Uma moradia, uma habitação em que, se eu for acolhido nela, eu sei que eu estou protegido, que eu estou guardado. Nesse sentido é a palavra refúgio. Mais adiante, a palavra aparece 2 vezes, de geração em geração, mas a ideia é de ciclo de vida, de período de tempo, e se aplica mesmo do jeito que está aqui. As gerações dos homens que vão passando, nasce uma geração, vem outra geração, ciclos de vida. Mais adiante, versículo 2, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. A palavra eternidade, a palavra olam no hebraico, existência contínua, futuro indefinido, não tem começo nem fim. Então, ela vai além da ideia de tempo infinito, mas a ideia é fora do tempo praticamente, não há início nem há fim. Essa é a ideia de eternidade aqui. Outra palavra que aparece, que nós sabemos o significado, mas é bom nós entendermos bem, no versículo 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades. A palavra iniquidade aqui, ela pode ser entendida como perversidade, depravação, culpa, nesse sentido. Então, iniquidade aqui é algo muito ruim, é algo reprovável, é algo que ele fala aqui, o salmista, falando dos homens. Mais adiante, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Essa expressão oculto, o nome já diz muito. A ideia de escondido, a ideia de secreto. Mas não só escondido no sentido de que eu estou escondendo alguma coisa, ou de que as outras pessoas não podem perceber alguma coisa que eu deixo em algum lugar obscuro que ninguém pode ver, mas inclusive escondido até da minha própria consciência, algo que eu sequer consigo perceber. Nesse sentido também a palavra que aparece aqui, ocultos. E aqui aparece uma palavra que nos dias de hoje as pessoas tomam muito cuidado de se referir a Deus nesse sentido, mas vejam só, aqui no versículo 11, falando do Senhor, quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera, segundo o temor que é devido. As duas palavras lá no hebraico são as mesmas, aqui foram usadas as duas palavras diferentes, mas a ideia é uma fúria excessiva. A raiz da palavra aponta, por exemplo, para uma coisa, para uma inundação, para cheio. Então a ira aqui é algo bem terrível de alguém ter essa ira, é algo bem terrível.
mais adiante, uma outra palavra, aqui, a palavra compaixão. Versículo 13, volta-te, Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos. A ideia de confortar, a ideia de consolar e trazendo para o nível dos homens a ideia de empatia. Você olha para o semelhante e você vê a dor dele, de alguma forma você entende a dor dele, por mais até, pode parecer estranho, mas por mais até que você nunca tenha sentido isso, mas você se coloca numa posição de empatia em relação ao outro. Outra palavra, eu até passei aqui a palavra furor, aqui no versículo, onde é que está aqui? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, perdão, irmãos, um pouquinho antes aqui, versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. A ideia aqui da palavra lá nos autógrafos é a ideia de desprazer, de indignação. É isso. Você de uma certa forma, você despreza, porque é horrível aquilo. Indignação mesmo. Outra palavra, essa nós conhecemos, versículo 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, bondade, a bondade. E a bondade aqui, irmãos, no sentido de você fazer o bem e de uma forma não esperando um retorno, não é uma troca, é bondade mesmo. Você faz aquilo, você é benigno e você faz esse ato não esperando um retorno, não é uma troca, não é um contrato, não é um ajuste, mas é simplesmente o exercício de fazer o bem a alguém. Outra palavra, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo. Essa palavra é maravilhosa. A ideia de alegria, de exultação. Eu poderia dizer, inclusive, um grito de alegria. A sensação é tão boa, o bem-estar é tão agradável, que você quer gritar de alegria. Júbilo. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Versículo 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a teus filhos a tua glória. A glória aqui você pode pensar como ornamento, esplendor, honra, a glória, porque você olha para aquele que tem a glória e você gosta de olhar para aquele que tem a glória, ainda que seja intimidador a glória, é maravilhoso olhar para a glória de Deus. A honra, o esplendor. Essas palavras para a gente possamos entender melhor o texto. Agora vamos ver aqui o que o texto fala do Senhor Deus. Versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agostinho entende esse versículo aqui como Deus fora do tempo. Em Gênesis 1,14, quando o Senhor disse também: Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações. Essa palavra estações, no entender de Agostinho, a ideia aqui é de tempo, e de fato, se olharmos no hebraico, a palavra ela tem um significado nesse sentido. E ele entende que aqui no versículo 14, Deus criou o tempo, portanto, ele está fora do tempo, ele está além do tempo, ele enxerga do lado de fora. É bastante complicado entendermos isso, eu digo até que talvez seja até impossível compreendermos, porque vivemos no tempo. Não há como nós compreendermos viver fora do tempo, não faz nenhum sentido para a gente, porque a nossa vida ela é dentro de um tempo. E nesse sentido, o Deus, ele é eterno, ele não existe início, não tem fim, e ele está fora do tempo, ele está além do tempo, ele enxerga tudo de uma vez.
Aqui no versículo 4 diz que 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ainda falando sobre Deus, algumas coisas de Deus em relação aos homens. Vejam só o versículo 7, fala somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Os homens, eles estão debaixo, é o que diz aqui a palavra, da ira de Deus. Debaixo desse furor, dessa indignação, desse desprazer de Deus. Hebreus 10:31 nos diz algo que deixa claro o que isso significa, quando diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é algo que nos dias de hoje poucos falam sobre isso. A ideia sempre é de um Deus bondoso e somente bondoso, mas a justiça, a ira de Deus, a indignação, isso não se fala nos dias de hoje. Mas é bem interessante, irmãos, uma estatística bem interessante, que nas Escrituras, aquele que mais vezes falou a palavra inferno foi o próprio Cristo. O próprio Cristo que falou mais vezes, usou mais vezes a expressão inferno nas Sagradas Escrituras, e com o significado que nós entendemos o que é inferno. O lugar onde quem ali estiver vai olhar e vai estar vendo a face irada do Deus vivo. Dessa forma, nesse contexto, nesse sentido, que o Senhor Jesus várias vezes usou essa expressão. O versículo 11, o salmista diz aqui: quem conhece o poder da tua ira? Irmãos, ficar debaixo da ira de um homem é terrível, seja qual for o homem. Ficar debaixo da ira de um homem poderoso é muito complicado. Ficar debaixo da ira daquele que tem todo o poder, o Todo-Poderoso, é bem mais complicado. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? É muito complicado para o homem. E como é que os homens, em relação a Deus, o que acontece? Vejam o versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, no sentido de volta ao que tu eras, porque tu é pó, e tu não é nada, é pó. Tu é pó. Versículo 5. Os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Acabou, é pó. Aqui no versículo 8, diz aqui: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Tem um texto em que nós vemos assim a angústia de Jó em relação a essa sensação que ele tem aqui. Vamos abrir Jó 14, irmãos. Jó, o livro de Jó, no capítulo 14. Vejam só o que Jó diz aqui. Jó 14. Mas deixem marcados o Salmo 90. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Jó já vai aí reconhecendo o seu estado, quem ele é. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que como jornaleiro ou diarista, aquele que trabalha por dia, tenha prazer no seu dia. E ele vai continuando.
E ele chega a comparar o homem com uma árvore, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus não acordará, nem será despertado do seu sono, que me cobristes na sepultura e me ocultastes, até que a tua ira se fosse, e me puseste um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? E aqui, irmãos, voltando para o Salmo 90, versículo 9, diante de ti, o salmista falando para Deus, pusestes as nossas iniquidades, a nossa perversidade, a nossa depravação. E ele diz aqui, e sob a luz do teu rosto. Irmãos, um detalhe aqui, é uma figura de linguagem, mas ele fala como se Deus tivesse rosto, e a luz do rosto de Deus, de uma certa forma, essa luz do rosto de Deus, ela vai olhar para os homens. E aqui só lembrando de Êxodo 34, quando o rosto de Moisés resplandeceu, Êxodo 34, a partir do verso 29, Moisés desce do Monte Sinai, tendo nas suas mãos as 2 tábuas do testemunho, e ele vai, e a pele do rosto de Moisés resplandecia, depois de haver Deus falado com ele, brilhava, e muito. E aqueles que viam isso, ficaram atemorizados, porque o rosto de Moisés brilhava, porque ele havia falado com Deus. Há um outro texto bem interessante, em Mateus 17, que fala da transfiguração do Senhor. Mateus 17 diz que 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui, irmãos, da feita que é a luz, ainda que seja uma figura de linguagem, a luz do rosto de Deus, e essa luz, essa face, se olhar para os homens, toda a nossa iniquidade vai aparecer, porque ali vai ser uma expressão total de pureza, e a nossa impureza, ela vai ficar evidente. Se nós colocarmos um ponto de escuridão no meio da luz, um pontinho, ele vai aparecer no meio da luz, uma coisinha pequenininha lá. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, o rosto de Deus, os nossos pecados ocultos. E aqui eu volto a falar dos pecados ocultos, aqueles que nós escondemos, que os outros não veem, porque lá no meu lugar secreto, lá onde ninguém pode me ver, mas Deus vê, lá eu peco. Ou então, muitas vezes, nem eu consigo perceber, detectar o meu pecado. Ele está escondido, ele está dentro de mim. A maldade, a corrupção dentro de mim, e eu sequer consigo perceber. É bem interessante que muitos homens, diante de Deus, se acham justos. Eu já ouvi alguém dizer o seguinte: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. Pois eu digo que diante da luz do rosto do Deus vivo, todas as iniquidades de quem diz isso vai aparecer e vai surgir, todo. Porque esses pecados ocultos aqui não são somente aqueles que eu escondo, mas também aqueles que eu sequer percebo que eu peco. Eu nem percebo que estou pecando. Esses são os pecados ocultos. O salmista continua: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Por quê? Porque eu sou pecador.
e o pecador está debaixo da ira do Deus vivo. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? E aqui, irmãos, ele começa a dizer algo bem diferente. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Alguns eruditos e alguns rabis do judaísmo entendem que o versículo 12 aqui e o 13, ele está apontando para o Messias, o ungido de Deus, que viria ao mundo para restaurar Israel. E aqui o Shouraki, um erudito, ele entende que a melhor versão do versículo 12 seria: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que faremos vir o coração da sabedoria. E ele diz que o coração da sabedoria seria o Messias. E o versículo 13, quando diz: volta-te, Senhor, volta-te, olha para os homens, volta a olhar para os homens, até quando tem compaixão dos teus servos. E aqui ele se coloca na sua condição de servo, daquele que está submisso ao Deus vivo, a Adonai. Volta-te, olha para mim, tem compaixão, tem compaixão. E aqui Moisés, ele, a partir daqui, ele expõe uma oração. Irmãos, Romanos 3 diz que todos os homens estão na condição de pecadores. Romanos 3, no versículo 9, que se conclui falando dos judeus: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado de que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há justo. A compaixão do Senhor, se for, ela não pode, a ação de Deus no sentido de reconhecer a justiça dos homens, não há como reconhecer essa justiça humana, porque todos são pecadores. Mas, irmãos, Mateus 1 tem um versículo, muitas vezes a gente passa por eles, mas ele é bem interessante. Mateus 1, no versículo 20, José, esposo de Maria, ele, não querendo infamar a Maria, resolveu deixá-la secretamente. Ele meditava nessas coisas. Em um anjo do Senhor aparece a ele, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ele diz mais: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É dos pecados deles que Jesus vai salvá-los. Esses pecados aqui, que a luz do rosto de Deus, quando ela paira sobre o homem, toda a sua iniquidade aparece. E aqui, irmãos, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Há uma exclusão aqui. Se é o povo dele que ele vai salvar, quem não é povo dele não vai ser salvo dos seus pecados. E quem não é salvo dos seus pecados está debaixo da ira de Deus. João, no Evangelho de João, no capítulo 1, nos diz, no versículo 11, falando do Senhor Jesus, do Cristo: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não foi aceito pelo seu povo de nascimento, mas a todos quantos o receberam, Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O próprio Deus, de forma sobrenatural, agiu sobre aqueles que pertencem a Cristo. E a compaixão aqui, irmãos, do Senhor, ela vem sobre os homens, mas vem sobre o povo de Deus. Ela vem sobre o povo de Deus, e o povo de Deus é aqueles que estão em Cristo. É aqueles que estão em Cristo. E aqui Moisés, ele expõe uma oração
no sentido de que a compaixão do Senhor Deus alcançou o seu povo. Ele faz uma oração e ele pode fazer oração, porque agora o povo de Deus, ele é objeto do favor, do cuidado, da proteção, da bondade do Deus vivo. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, quando acordamos, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. E eu digo, independentemente de adversidades, de problemas, de angústias, de aflições, de tribulações, de dor, de sofrimento, independentemente disso, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Versículo 15, alegra-nos por tantos dias, quantos nos tem afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. E aqui, irmãos, como aplicação, primeira aplicação que temos aqui, percebemos a brevidade do tempo que o homem tem neste lugar. Nós vivemos pouco tempo aqui. Na época, poucos homens chegavam a essa idade de 70, 80 anos. De modo geral, pelo que se sabe da história, a vida deles era 40, 50 anos. Alguns poucos chegavam a 70, 80 anos. Mas nós hoje, com a bondade do Senhor em tudo, chegamos até 80, 90 anos. Então, Efésios 5:15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia de remir o tempo é usar o tempo de tal maneira que o uso do seu tempo vai glorificar a Deus. É muito importante, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou falando nenhuma novidade. Se nós queremos conhecer uma pessoa, qualquer pessoa, olhamos o lixo que ela produz, olhamos como ela usa o tempo. Se alguém disser sobre alguém como é que esta pessoa usa o seu tempo todos os dias, nós, sem nunca termos tido nenhum contato com essa pessoa, vamos ter uma ideia bem razoável de como ela é, da forma como ela usa o tempo dela. Então, que possamos remir o tempo, no sentido de usar o tempo para glorificar o nosso Deus. E aí, irmãos, que possamos ler as Escrituras, que possamos aprender da palavra, que possamos fazer coisas que edificam, usando esse tempo de maneira inteligente. Outra aplicação, basta a cada dia o seu mal. Nos inquietamos por tantas coisas. O nosso Senhor, em Mateus 6, a partir do verso 31, não vou ler todo o trecho, diz: não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não vamos ficar angustiados, aflitos, inquietos com o futuro. Vamos deixar isso nas mãos do Senhor. Lembrando a expressão aqui, Senhor Adonai, Ele é Senhor do tempo. Uma outra aplicação, preste bem atenção, irmãos. Aqui, entre nós, os irmãos têm idade variada, tem muitos jovens, tem pessoas mais maduras, mas eu vou dizer algo para os irmãos: ainda há tempo de fazer o que é certo, ainda há tempo de fazer aquilo que é certo, ainda dá tempo. Lembrando aos irmãos, em Lucas 23, dos dois malfeitores, os dois condenados, e por justa razão. Um deles, Lucas 23, 39, blasfemava contra o Senhor: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro repreende e diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E olha o que ele fala: Jesus,
lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Não importa a idade que o irmão ou a irmã tenha, ainda dá tempo de fazer o que é certo. Eu vi um médico que trabalha no hospital de São Paulo dando uma entrevista, e alguém fez uma pergunta para ele, disse: o que as pessoas, quando estão próximas da morte, o que elas buscam? E ele disse: é bem interessante, normalmente querem ficar com a família e buscam normalmente duas coisas: pedir perdão e perdoar. Querem perdoar alguém, querem pedir perdão a alguém. E há essa busca, essa angústia no final da vida de ficar junto com aqueles a quem ama, a quem quer bem, e usufruir dessa companhia. É o que eles querem no final da vida. Não precisamos ficar às portas da morte para fazermos isto. Não precisamos. Podemos ficar com as nossas famílias, podemos ficar com aqueles que amamos, podemos andar mais próximos com aqueles que querem bem a gente, ao invés de ficar construindo coisas, celeiros e mais celeiros, enriquecendo. Ainda dá tempo de fazer o que é certo. Outra aplicação, irmãos, preste bem atenção. Adonai, Deus é poderoso, Deus Todo-Poderoso. O versículo 16 e 17 do Salmo diz aqui: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, que aquilo que realizarmos, aquilo que em vida nós fizermos, seja algo do agrado do Senhor Deus. Ó Deus, confirma as obras das nossas mãos, que aquilo que eu faça no meu dia a dia, a coisa mais pequenininha que eu realize, qualquer coisinha, seja algo que te agrade. Confirma, Pai Santo, a obra das nossas mãos. E que eu não fique aí fazendo coisas inúteis, e eu digo até coisas que fazem mal a mim ou mal aos outros. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Lembrando aos irmãos, Efésios 2, todos conhecem esse texto, mas eu vou ler novamente. Efésios 2, ele vos deu vida, falando de Cristo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Não há mérito nosso, não há justiça nenhuma nossa. É dom de Deus, é dádiva, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é melhor do que os outros, para que ninguém pense que tem a justiça própria. Basta a luz do rosto de Deus para que as nossas iniquidades apareçam. E aqui, irmãos, o versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. O nosso Senhor, lá no Sermão do Monte, fala em ser sal e luz.
alguém já disse que é inadmissível que no mundo que vivemos, em que tanta gente se diz cristão, as coisas não melhorem. Que sal é esse que não salga? Que luz é essa que não alumia? Tem alguma coisa muito errada. Outra aplicação, irmãos. Outra aplicação. E aqui eu vi uma poesia, os irmãos me perdoem, eu vou ler do jeito que está aqui, mas ela diz mais ou menos isso. Nós estamos envelhecendo, baby, e estive pensando nisso ultimamente. Isso te deixa louco às vezes? Uma pergunta. A gente vai envelhecendo e a proximidade do fim da vida às vezes é angustiante, às vezes causa um certo temor em cada um de nós. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E é muito duro, complicado você saber que de alguma forma a sua vida vai acabar aqui. Mas lembram de Agostinho? Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo. E aquela pergunta de Jó, ela é facilmente explicada. No momento oportuno, no momento de Deus, aqueles que lhe pertencem não serão mais pó. Não serão mais pó. Mas como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, terão corpos incorruptíveis. E a glória do Senhor, de alguma forma, ela vai estar refletida nesses corpos daqueles que pertencem ao Senhor Deus. Então, as nossas esperanças, elas não se restringem a esta vida, pois se assim o fosse, seríamos os mais infelizes dos homens, mas as nossas esperanças vão além dessa vida. E eu digo mais, a verdadeira esperança, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, a benignidade, a bondade do Senhor, o ver o Deus face a face, o ficar debaixo da luz do rosto dele, não temê-lo, mas sim sentir a bondade e o amor dele, vai ser na eternidade, na eternidade. E não há sensação experimentada por qualquer pessoa nesse mundo, por mais prazerosa que tenha sido, ou qualquer sensação que ainda possamos experimentar, que chegue perto da sensação que teremos quando aqueles que estão em Cristo estiverem eternamente com Deus vivo. Com Deus vivo. E aí, irmãos, a compaixão vai alcançar aqueles que pertencem. E podemos dizer, como Moisés diz no começo: Senhor, falando do teu povo, tu tens sido o nosso refúgio, a tua morada, a tua casa, o teu tabernáculo. É para lá que eu anseio ir, é para lá que eu vou, não porque eu seja bom, porque não sou, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, a nossa morada segura, a nossa proteção, a nossa certeza, a nossa convicção, o nosso futuro. E ansiamos por isso, porque nada do que temos aqui é comparável ao que teremos lá. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que a graça dele seja sobre nós. Sim, Deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Reconhecemos que somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, mas queremos ficar debaixo da Tua graça, Pai, no sentido de reconhecer Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que nos salva dos nossos pecados, Pai, pecados estes que fazem separação entre nós e Ti, ó Deus vivo, ó Senhor, ó Altíssimo, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Pai, que possamos remir o tempo, que possamos sermos consolados com a Tua palavra, com essa convicção do que vem depois, com o futuro, Pai, que possamos ajustar, corrigir as nossas ações, porque ainda dá tempo, Pai, ainda dá tempo, Senhor. Ó Deus, que possamos remir o tempo, Pai,
que possamos usar o tempo de uma forma inteligente, de uma forma que te agrade, e que as nossas obras, aquilo que realizamos, que fazemos em vida, possa ser confirmado por ti, Pai, como algo que te agrada, Pai. Ó Deus, tem misericórdia. Nós te oramos, Pai Santo, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém.